Gastrite, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo e vou te ajudar como usar estratégias naturais da nutrição funcional integrativa para melhorar isso e parar com esse negócio de ficar tomando um monte de remédio e muitas vezes sem nem saber porque está tomando. Vocês pediram esse assunto, tô aqui. Vocês pedem, a gente tenta fazer, na maioria das vezes a gente consegue. Então o que eu fiz aqui para vocês hoje, a nossa pauta vai ser sobre gastrite. Já fiz o meu chazinho. O chazinho hoje, vocês viram lá nos stories, né? É de gengibre, que eu amo. O Lemon Ginger, adoro esse chá. E olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem gente aqui do mundo inteiro. Espero que vocês estejam bem. Opa! Bora lá falar sobre gastrite? Ô Márcio querido! Ah, que demais! Estou apaixonada. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Estou apaixonada. Acabei de chegar na minha cidade e sua palestra em São Paulo foi surreal. Ah, que demais! Nossa, que demais! Saquinhos tem plástico? Não. Acabei de falar. Sabia que esse saquinho aqui, ó, vocês estão vendo? Nesse chá que eu tô tomando, ele é de fibra de bananeira. Não é demais isso? Esse saquinho, ó, esse revestimento, ele é de fibra de bananeira. Então não libera aqueles microplásticos horrorosos. É esse aqui, ó, é o Lemon Ginger da Soule. Soule é marca brasileira. Soule é marca brasileira e muito boa. Eu gosto do gengibre, do Jocasus, gosto do da noite. Então esse aqui tranquilamente usar. Acabei de sair da clínica e amei minha consulta com a doutora Bruna. Sou sua fã. Ah, que demais! Ah, minha equipe, sem palavras para minha equipe. Sem palavras. O povo fica assim, ah, Luciano, eu quero me consultar com você, não sei o quê. Gente, nós temos uma equipe, a minha agenda é um caos. A agenda é um caos. A forma de eu atender as pessoas, de estar mais perto de todo mundo, de levar as pessoas para a clínica, é levá-las para o nosso grupo, para o nosso time. Eu falo que a gente tem que andar para o nosso time. A gente tem um programa, por exemplo, lá na clínica, que é o Personal Health, que tem médico, nutricionista, vários profissionais que estão ali para atender o paciente. E eu não sou a pessoa que está ali de frente atendendo, porque eu não consigo ficar atendendo mais igual eu atendia antes. Essa é a forma de atender. Mas eu vou ajudar a fazer fórmula, discuto o plano, toda semana a gente discute o caso, conheço caso por caso. Então, essa é a melhor forma. Bom, melhor forma. Bom, vamos lá que eu vou explicar bastante coisa para vocês hoje sobre gastrite. Eu atendo muitos pacientes que chegam lá pra gente, chegam primeira consulta, principalmente pacientes que chegam com muita dor epigástrica e com muita gastrite, e vocês me pediram, e eu acho que é importante a gente falar sobre esse assunto mesmo. A gastrite ela é uma inflamação da mucosa do estômago, a camada que reveste internamente o estômago, que protege o estômago contra o ácido que é produzido pelo próprio estômago para fazer digestão. Então aquele ácido que é produzido pelo estômago para fazer digestão da proteína não pode encostar na parede diretamente. Então existe uma camada de muco, tá? E esse muco protege o tecido da corrosão ácida mesmo. Então protege as células epiteliais. E isso faz com que você tenha um processo de digestão eficiente, que o paciente não tenha dor. Aqueles que têm algum tipo de dor epigástrica, algum tipo de gastrite tem que ser investigado, porque pode ser algum dano celular, pode ser algum processo inflamatório, então uma série de coisas. Pode ser uma gastrite aguda, pode ser uma gastrite crônica. Gastrite aguda tem um início súbito e duração mais curta. E a gastrite crônica é aquele desenvolvimento mais gradual, mais persistente, todo dia está lá incomodando, e a gente pensa, nossa, o que será que eu comi? Primeiro, o que a gente precisa comer para diminuir essa gastrite? O que a gente precisa? Lu, você fez botox? Não, acabou tudo meu botox. Eu faço a Larissa, maravilhosa. Só que acabou, ó. Acabou o botox.
Falar pra Larissa que eu tenho que fazer essa semana já, ó. Tá vendo, ó? Tá? Acabou. Não tem mais botox nenhum aqui nesse rosto. Bom, eu faço. Vocês perguntaram se eu faço? Faço sim, com certeza faço. Vamos fazer uma de diverticulite também. Opa, vamos fazer uma live de diverticulite, gostei. Bom demais. Bom, vamos lá. O que pode... A Larissa tá lá na clínica. Gente, ó, todo mundo que tá aqui, vamos lá, vocês estão perguntando muita coisa da clínica. ldna.clinic, tá? Vai lá, já começa a seguir no Instagram. E vai lá no nosso Instagram, tem um WhatsApp. Vocês podem mandar WhatsApp para minha equipe, falar como eu posso ser atendido pela equipe do Lu. Vocês vão amar, vocês já viram? A primeira coisa que quando começou a live era a colega elogiando o atendimento da equipe. Nós damos resultado, gente. Nós damos resultado. Dermatologista, doutora Larissa, também é lá, ldna.clinic. É só mandar mensagem lá que todo mundo responde. Eles respondem facilmente vocês, tá? Bom, vamos lá, vamos concentrar aqui. Guardou? Ali, ó, a ID escreveu ldna.clinic. Vai lá, já começa a seguir e fica à vontade para mandar o WhatsApp. Vai lá na clínica, vem fazer parte lá do time, venha ser atendido por pessoas que vão te ouvir da forma que você merece, que vão intervir, que vão aplicar a nutrição funcional integrativa da forma que eu sei que você quer e que você merece. Bom, mas vamos concentrar aqui agora. Quais são as principais causas de gastrite? Muito comum, infecção por Helicobacter pylori. Se você não teve, você conhece alguém que teve alguma infecção por Helicobacter pylori. A Helicobacter pylori é uma bactéria que produz amônia, então ela produz amônia e vai causar dano ao epitélio gástrico até degradar a camada de muco. Então essa bactéria ela vai degradando a camada de muco, vai fazendo dano epitelial e depois aquele ácido em contato com o tecido vai trazer dor. Outra coisa muito comum de gastrite é o uso prolongado de anti-inflamatório não esteroidais. Isso é muito comum, como por exemplo ibuprofeno, até mesmo aspirina. Tudo isso reduz prostaglandina, tá? A diminuição drástica, por isso que eu falo, gente, em nutrição não existe nem além nem aquém. Mas eu tenho que modular a prostaglandina, eu tenho que diminuir, tenho que aumentar. A palavra é essa que eu usei, modular. Porque o que acontece? A diminuição drástica das prostaglandinas vai levar ao estímulo para... Deixa eu explicar de uma forma mais simples, vai. Eu tenho um nível de prostaglandina. Se ele tiver muito alto, é ruim. Se ela tiver muito baixa, também é ruim. O nosso corpo não ia produzir o que não seria necessário. A diminuição drástica, uma diminuição brusca das prostaglandinas, vai levar a menor estímulo da produção de muco. Então diminui muito a prostaglandina, cai demais, porque está usando anti-inflamatório, está usando um ibuprofeno, por exemplo, está usando uma aspirina. E essa diminuição drástica dessas prostaglandinas vai levar ao menor estímulo da produção de muco e da produção de bicarbonato ali no tecido. E isso faz com que se tenha uma menor produção de ácido. E aí eu tenho, olha isso, que coisa mais louca. Existe uma menor produção de ácido. Melhor produção contra ácido. Aí você fala, Lu, se não tem muco, esse tecido está exposto. Por quê? Porque ele tem menor proteção contra não é contra ácido. Muco, ele é muito importante para fazer proteção dessas células epiteliais. Se a gente perde a camada de muco, o nosso estômago está exposto e aí vem a gastrite. Então, cuidado com o uso de muitos medicamentos, cuidado com esse uso desses anti-inflamatórios não esteroidais, que isso pode sim ser um dos fatores que aumenta a gastrite. Em muitos momentos, gente, a gente tem que usar anti-inflamatório. Eu usei anti-inflamatório por 4 anos por causa da espondilite anquilosante.
Eu tinha um comecinho de dor epigástrica, mas comecei a tratar, nunca tive complicação nenhuma. Mas o que eu mais tenho são pacientes que usam anti-inflamatórios, principalmente os que têm autoimune, e depois tem muita dor epigástrica, porque diminui muito a produção de muco e vai diminuir essa proteção contra o ácido que está ali naquele tecido. Uma coisa que também pode causar gastrite é o estresse intenso, estresse físico, estresse emocional. Vamos pensar quimicamente, estresse físico e estresse emocional. O cortisol reduz a produção de prostaglandina. O cortisol vai reduzir a produção de prostaglandina, que vai diminuir a produção de muco, e isso vai diminuir a proteção desse tecido. Entendido? Ficou claro isso? Então eu tenho aqui uma situação em que, pensem, muita gente tem dor epigástrica, dor de estômago, quando fica muito estressado, quando fica muito nervoso, quando tem estresse físico e emocional. Em grande parte é o bendito do cortisol que vai jogar as prostaglandinas lá para baixo, que vai diminuir a produção de muco. Já as catecolaminas, elas vão causar vasoconstrição e redução do fluxo sanguíneo do estômago. Catecolamina causa vasoconstrição e redução do fluxo sanguíneo lá para o estômago. O que acontece? Vai diminuir o reparo celular. Diminui esse reparo celular, eu tenho mais tendência a fazer lesão de repetição. Então, estresse físico, emocional, é sim um causador de gastrite e tem uma explicação química para isso. Em grande parte é o cortisol que vai bagunçar as catecolaminas, que vai bagunçar as prostaglandinas, e isso faz com que você tenha a diminuição de reparo, a diminuição da produção de muco, e aí eu tenho um tecido exposto, vai causar dor. Outra coisa que eu sei que vocês já sabem, álcool, bebida alcoólica. Bebida alcoólica causa muito estresse oxidativo e faz com que se tenha diminuição da viabilidade das células gástricas. A gente tem células parietais, essas células elas são muito importantes ali na gênese de produção de ácido, de proteção, e o consumo de álcool, guarda isso, vai causar estresse oxidativo e vai causar morte celular, diminuição da viabilidade celular das células gástricas. Então, muita atenção para consumo de álcool para a pessoa que tem gastrite. E também chama atenção para bebidas com cafeína. A cafeína também é uma forma de agressão para uma pessoa que tem gastrite. Por quê? A cafeína ela vai aumentar. Quando vamos pensar assim, cafeína de forma excessiva, tá? 50, 80, 100 miligramas de cafeína, de liberação mais lenta, não vai fazer isso. O problema é a dose. O problema é como você metaboliza essa cafeína. A cafeína, ela aumenta a produção de ácido clorídrico, então ela vai aumentar muito a produção de HCl, e isso vai estimular muito aquele processo aquela dor epigástrica que está acontecendo com muita gente. Então, tem que tomar muito cuidado com cafeína, porque ela estimula demais a produção de HCl, de ácido clorídrico. Então, por isso que muitas vezes a gente fala para o paciente que está com gastrite, vamos diminuir a cafeína. Não é só de café, cafeína de um monte de coisa, porque a gente tem que tirar até melhorar o reparo tecidual. Uma vez que a gente consegue reparo tecidual, o paciente ele diz, não tem mais tanta dor epigástrica, não tenho mais tanto desconforto, aí sim a gente começa a voltar. Por exemplo, pré-treinos, estou vendo a gente perguntar, pré-treinos que tenham cafeína, eu, por exemplo, no pré-treino da Cycles, vamos lá, pegar o exemplo do pré-treino da Cycles, eu não quis colocar cafeína pura, cafeína nidra, não quis colocar. É muito mais barato, poderia ter colocado? Não, de jeito nenhum. Porque eu sei que isso pode causar mais dor epigástrica. O que a gente fez? A gente usou fontes de cafeína que liberam um pouco mais lentamente, e isso pode ajudar essas pessoas que têm mais dificuldade de metabolizar a cafeína. Entende?
Mas mesmo assim, se você tem dor epigástrica, está numa crise, não usa pré-treino não. Você vai usar quando você perceber que não tem desconforto gástrico. Se você usa café, pré-treino, qualquer coisa que tenha cafeína e tem desconforto gástrico, é porque você ainda não está apto para tomar. Você tem que melhorar esse reparo. Do H. pylori eu já falei, Lu, eu já expliquei do H. pylori e é muito comum, né, a gastrite por H. pylori, principalmente pelo excesso de produção de amônia, né, que o H. pylori produz. Isso faz dano ao epitélio gástrico. Isso degrada a camada de muco. Então, o grande problema do H. pylori é o excesso de produção de amônia, tá? E tem que tratar. Se não tratar, não melhora. E aí vocês vão... Presta atenção nos sintomas. Dor, epigástrica, queimação, sensação de que está muito cheio, está empachado. Sabe aquela sensação que você come e a digestão não acontece de forma eficiente? Ou náusea, vômito, refluxo gastroesofágico, ou perda de apetite, arroto muito frequente, arrotar muito frequentemente, pode ser um sintoma de algum desequilíbrio ali da produção de HCl, da produção de muco. Isso pode interferir em gastrite. Em casos mais graves, aí tem até vômito com sangue, mas aí você tem úlcera também. Mas na gastrite, o que eu quero que vocês prestem muita atenção é a dor epigástrica aqui, nessa região, tá? E refluxo. Isso é muito importante. Você entendendo isso, eu sei que vocês vão me perguntar, Lu, mas o que eu faço? Tem uma gastrite leve, fiz exame de endoscopia, né, fiz uma endoscopia digestiva alta, alguns pacientes, sei lá, fazem até biópsia, ou fez um teste, né, para H. pylori no sangue, nas fezes, e deu positivo. Então, se tem uma condição dessa, a gente tem que primeiro aprender a tratar. Eu gosto muito de usar fitoterápicos. Primeiro de tudo, eu gosto de usar fitoterápicos para alguns pacientes. Sabe qual que é o fitoterápico que eu mais gosto de usar? Que eu mais gosto de usar e que eu tenho mais resultado para gastrite? Fácil de achar, eficientíssimo, eu tenho certeza que vocês sabem. Alguém sabe que fitoterápico é isso que eu estou falando? Fácil de achar, maravilhoso, dá para tomar chá, dá para tomar extrato, dá para tomar tintura. Sabe qual é? Espinheira santa. A espinheira santa, ela é uma planta da Mata Atlântica, eu gosto demais de usar. A espinheira santa, ela é fonte de tanino. E esses taninos, eles são, por exemplo, extraídos no chá. E eles vão se ligar a mucoproteínas. E vão formar um biofilme, olha que coisa linda. Forma um biofilme protetor gástrico e evita o contato direto de enzimas, do próprio pH ácido, né, daquele excesso de HCl com a mucosa. Protege o estômago contra a agressão física, contra a agressão química. Tanto física, impacto, atrito. E química, produção de HCl. Espinheira santa. Espinheira santa tem essa capacidade de se ligar à mucoproteína e formar um biofilme. Por isso que eu gosto tanto da espinheira santa. Ela protege. Imagina um paciente que está com uma dificuldade de produção de muco. E a gente vai, coloca a espinheira santa na forma que ele conseguir usar. E essa espinheira santa pode ajudar nessa produção, nessa produção desse biofilme protetor. Isso é incrível, tá? E é importante a gente pensar que além da mucosa, se eu for pensar na espinheira santa, né, além de fazer essa proteção na mucosa, a espinheira santa é rica em flavonoides, tem muito flavonoides. E esses flavonoides que estão na espinheira santa, eles são muito importantes para a modulação de bomba de prótons, modulação de H+. E isso reduz aquela secreção exacerbada de ácido que é induzida pela histamina. Entendem? Então, por exemplo, quando nós ingerimos a espinheira santa, a gente tem efeito 1, formação de biofilme, proteção do estômago. Efeito 2, os flavonoides que estão ali na espinheira santa vão auxiliar na modulação da bomba de prótons e reduzir a ativação secretora do ácido que é induzido pela histamina. Guardaram?
Maravilhoso. Faz um chazinho, tá? Para fazer um chá é muito fácil. Pega meio litro de água, 500 ml de água. Se tiver uma chaleira, marca 80 graus, tá? Marca 80 graus. Se você não tiver, deixa a água ferver e depois que ela ferver, você espera uns minutinhos, ou quando ela começar a ferver, você desliga. Você desliga o fogo e vai colocar uma colher de sopa da folha. Você não pode ferver. Folha nunca pode ser fervida. Então você vai fazer uma infusão dessa folha. Você vai deixar a água a 80 graus, coloca uma colher de sopa de espinheira santa da folha em meio litro de água. Tampou, deixou 4 minutinhos, tira. Se tiver, sabe aquelas redinhas? Que às vezes a gente tem que ter uma bolinha, você põe dentro, taca lá na água. Ou você pega, você já viu aquele bule que eu tenho? Depois eu mostro pra vocês. Eu tenho um bule de vidro, tem de vários materiais, mas de vidro é o melhor. De vidro com material de inox, que você coloca a erva e coloca a água, tá feito o chá. Depois eu mostro, quando terminar a live eu vou lá e mostro nos stories para vocês verem o que eu tô falando. E é uma forma de se fazer. Você vai deixar 4, 5 minutos, de 4 a 10 minutos, vai? Você pode deixar, que depende de como que tá essa folha. Mas não deixa mais que 8, 10 minutos não, porque senão começa a extrair um monte de coisa amarga que não deveria extrair. E como que você vai tomar? Você vai tomar de 2 a 3 vezes, preferencialmente longe das refeições. Então você não vai tomar a espinheira santa junto com o almoço ou junto com o jantar. Toma no intervalo. Pode tomar meio da manhã, meio da tarde, finalzinho da tarde, 2 a 3 vezes por dia. Porque não pode ferver a folha, porque senão você não consegue, você tem uma temperatura ideal de extração, você queima. Você vai converter um monte de ativo em outras coisas. A temperatura de extração é muito importante. Não pode ferver folha, tá? Não pode ferver folha. Folha e flor a gente não ferve, a gente faz infusão. O que a gente ferve é casca, é raiz. Esse sim a gente ferve, tá bom? Comprei um bule desse de vidro. Não, é incrível. Eu ganhei. O povo perguntou onde você comprou. Não sei, alguém me deu. Mas vocês vão achar isso na internet, gente. Mercado Livre, loja de natural, todos têm essas coisas. Outra coisa que dá para fazer, porque eu acho muito prático, é fazer o extrato da espinheira santa. A gente pode fazer a espinheira santa na farmácia de manipulação de 300 a 500 miligramas dia, tem essa variação, usando 2 vezes por dia. Mesmo raciocínio, longe das refeições. Lu, minha gastrite está muito pesada, só o chá não está resolvendo. Eu posso tomar o chá no meio da manhã, o chá no meio da tarde, e junto com o chá, uma capsulinha de espinheira santa, que tenha pelo menos uns 200 miligramas ali? Pode tomar. E eu gosto muito de fazer uma mistura. Guarda isso. Escuta o que eu vou falar para vocês. Existe um produto que se chama Mucosave. Escreve Mucosave. Mucosave. Isso é de farmácia de manipulação. Guarda isso. Para formar um biofilme de proteção para quem tem dor de estômago, a melhor mistura que eu mais amo é espinheira santa com Mucosave. Mucosave é extraído do Opuntia ficus indica, que é um cacto. E isso faz com que se tenha uma proteção incrível. É maravilhoso o Mucosave. Então você pode usar o Mucosave como estratégia de proteção gástrica. Onde é que tem isso? Farmácia de manipulação. Todas têm Mucosave. Geralmente eu uso de 300 a 500 miligramas de espinheira santa e de 200 a 500 miligramas de Mucosave, 2 vezes por dia, junto com o chá de espinheira santa. Então você toma o chá e junto com o chá a cápsulazinha que a gente manda fazer na farmácia de manipulação. Eu não uso muita tintura alcoólica, por quê? É complicado tintura alcoólica para quem tem gastrite, porque tem álcool. Então o álcool, por mais que seja pouco, é um veículo de extração, ele está ali. Então o álcool ele pode irritar a mucosa gástrica. Então por isso que eu não uso muita tintura. Dá para fazer tintura? Dá para fazer. Lu, dá para usar? Dá. Chá, bem quente, 80, 85 graus, você vai lá, você pinga devagar a tintura para o álcool evaporar. Você pode fazer isso. Ou você pode fazer assim.
Enquanto você estiver quase desligando a água que você vai fazer o chá, você coloca a tintura lá dentro, umas 30 gotinhas, mexe, só para esse álcool evaporar. Aí depois você faz a infusão com as folhas de espinheira santa, tá? Também é uma estratégia, mas cuidado com tintura para quem tem dor epigástrica. Muito cuidado com isso. Então por isso que muitas vezes eu não uso. Tem um outro fitoterápico que dá para a gente usar também. Vamos lá, já falei para vocês da espinheira santa, já falei do mucosave e tem um outro que se chama guaçatonga. Já ouviram falar de guaçatonga? A guaçatonga também pode ser manipulada e também pode ser consumida na forma de chá. Você pode usar extrato seco de guaçatonga que a gente manda fazer na manipulação e chá de guaçatonga. A guaçatonga ela vai auxiliar na inibição de citocinas inflamatórias que vão promover que vão aumentar a resposta inflamatória. Então o que acontece? A guaçatonga ela vai inibir a produção de citocinas inflamatórias e consequentemente promove a regeneração da mucosa gástrica. Então guaçatonga é uma outra estratégia para melhorar a regeneração tecidual, a regeneração celular, a regeneração da mucosa gástrica e fazer com que o paciente ele tenha mais estímulo protetor. Por quê? Aumenta a produção de muco. Então o efeito protetor do muco ele é muito buscado quando a gente vai fazer estratégias para isso. Então, para gastrite, a gente sempre tem que trabalhar com alvo. Qual é o alvo quando a gente pensa em gastrite? Um deles é formação de biofilme na superfície do tecidual. Outro, favorecer a regeneração tecidual, que é o exemplo que eu dei aí da guaçatonga. Outro, estimular a produção de muco. Então a gente tem que usar fitoterápicos para isso. Lu, pera lá, pensei numa coisa aqui. Eu posso usar mucosave, guaçatonga e espinheira santa em dose menor, sei lá, usar 200 de espinheira santa, 200 de guaçatonga e uns 200 de mucosave? Pode, você tem mecanismos complementares, pode ser que ajude. Então, são várias formas de fazer, tá, gente? O que não falta é estratégia para isso, não falta estratégia para isso. E uma coisa que eu amo usar, vocês já me viram, já mostrei 1000 vezes aqui para vocês, é o alcaçuz. O alcaçuz é simplesmente incrível. O alcaçuz ele possui alguns compostos bioativos que vão romper. Olha que incrível que é o alcaçuz, porque gosto tanto dele. O alcaçuz tem uma série de fitoquímicos que vão romper a membrana da Helicobacter pylori. Isso vai fazer com que essa bactéria morra. Isso vai estimular a produção de mucina. Ele tem essa capacidade, o alcaçuz tem a capacidade de auxiliar na melhora da produção de mucina, na melhora da integridade da barreira mucosa. Então tem dois mecanismos muito importantes do alcaçuz. Rompimento da membrana da Helicobacter pylori. E 2, melhora da integridade da barreira mucosa. Por isso que eu gosto tanto de alcaçuz. Gente, todo dia eu tomo chá de alcaçuz. É difícil um dia que eu não tomo. Agora eu estou tomando de gengibre. Mas eu já tomei hoje chá de alcaçuz. Não fico sem chá de alcaçuz de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que é muito incrível e muito fácil de achar. O gosto do alcaçuz é bom. Não é um chá amargo. Vocês vão sentir até um leve adocicado assim no alcaçuz. Às vezes eu uso o alcaçuz para melhorar, sabe, a palatabilidade de chás, para quem gosta do gosto. O chá de alcaçuz você pode fazer infusão. Você pode fazer infusão de 10 minutinhos e vai ter um extrato maravilhoso. Tá? E você pode usar o extrato seco também na farmácia de manipulação. Então, pera lá, Lu, posso fazer uma fórmula mais completa ainda? Diminuir as doses dos outros, 150, 100, colocar um alcaçuz? Até pode, mas não fica misturando muita coisa não. Nós ficamos fazendo uns x-tudo aí e vira uma bagunça. Mas o alcaçuz é uma estratégia muito boa para usar como chá, tá bom? Esse aqui, ó, esse que eu estou tomando de gengibre tem de alcaçuz. Tem de alcaçuz que é muito bom. E a gente usa
alguns suplementos específicos também. Também já falei para vocês, um suplemento que a gente pode usar muito é o zinco. A gente usa para pacientes que têm gastrite o zinco carnosina. Zinco carnosina, o zinco na sua forma, ele é muito importante para a síntese de DNA. Ele é muito importante para a síntese de RNA, para proteínas de replicação, para reparo celular. E a carnosina, ela é um tamponante de prótons. Lembra prótons? H+, ácido, tá? H+, ácido, prótons. E a carnosina, ela é um tamponante de H+. Isso faz com que diminua o contato direto com a mucosa. Então o zinco, ele é fundamental para reparo tecidual. Eu tenho que usar a suplementação de zinco e eu recomendo que vocês usem o zinco carnosina justamente por essa combinação. Porque eu tenho o zinco que vai fazer síntese de DNA, RNA, replicação, reparo celular, e eu tenho a carnosina como um excelente tamponante de prótons, de íons H+, né? H+, ácido. E isso faz com que se tenha a proteção da mucosa gástrica, tá bom? E sem falar que zinco, ele é um cofator de sódio, ele é um cofator muito importante de superóxido de dismutase. Então, eu preciso ter zinco disponível. Se eu tenho, vamos lá, vamos pensar. Zinco vai estimular a produção de superóxido de dismutase, de sódio. A carnosina, graças ao seu efeito tamponante, vai neutralizar também as espécies reativas de oxigênio, junto com o zinco, e vai proteger o tecido do estresse oxidativo, das espécies reativas de oxigênio. Guardaram isso? Zinco carnosina. De 80 a 180, 200 miligramas dia, a gente usa para pacientes com gastrite. Pode ajudar muito, principalmente aqueles que têm queimação, principalmente aqueles que têm dor. A gente usa isso nos horários intermediários, tá? Nos horários intermediários. Igual eu expliquei para vocês, no meio da manhã, no meio da tarde. Do Mucosave eu falei, né? Falei que é uma coisa que a gente pode usar junto também. O Mucosave, nossa, é maravilhoso. Ele é do Puncha ficus indica. Ele é um blend, na verdade. Então tem o Puncha ficus indica e o extrato da oliveira. Oliveira mais o cacto, o Puncha ficus. E esse blend é um super protetor de mucosa gástrica. O Mucosave, ele é fonte de tanino. Ele é fonte de polissacarídeos que são mucilaginosos. Tá? Isso forma um biofilme protetor contra aquele excesso de ácido. Isso vai promover uma proteção da mucosa gástrica, até da mucosa intestinal, bastante eficiente. Isso vai diminuir a agressão química, isso vai diminuir vai auxiliar na modulação inflamatória, reduz sintomas de azia, pode auxiliar na redução de refluxo, pode auxiliar na redução da irritação gástrica. Mucosave, a gente escreve, tá bom? Maravilhoso. Ô gente, olha quanto tempo nós estamos aqui. Olha a quantidade de alternativas que eu já dei para vocês e eu vejo ainda um monte de médico passando medicamento. Toma esse remedinho. Toma esse inibidor de bomba aqui, toma esse aqui, não sei o que. Nossa, gente, isso faz um rebote. Eu fico preocupado com esse negócio de gastrite, porque eu vejo o povo tomando muito remédio, que dá um alívio imediato, mas que algumas horas depois vem um rebote, que traz tanta dor epigástrica, tanta dor de cabeça. Vocês têm noção, um monte de paciente que eu atendo, que eu vejo, um monte de paciente que eu atendo, que tem dor de cabeça, cefaleia crônica, muita dor de cabeça, por causa do excesso de produção de ácido, por causa de gastrite. E mesmo, gente, isso eu tô falando de gastrite erosiva, não, tô falando de uma gastrite leve. O que eu já peguei de paciente com gastrite leve e com uma dor de cabeça horrorosa
Fala, nossa, eu tenho uma dor de cabeça muito forte aqui, aqui, aqui. Vai investigar isso. Ah, vou fazer uma tomografia. Pelo amor de Deus. Vai cuidar dessa proteção sua. Será que você está protegendo a sua mucosa? Será que você está controlando a secreção de HCl? Será que você está estimulando a produção de muco? Olha a quantidade de alternativas que eu digo que eu uso aqui para vocês. Olha quantas. Né? Exatamente o que a Mari falou. Passam só prazóis. Deus me livre desses prazóis. Vocês sabem. Joga aí no chat GPT, consequências do uso crônico de prazóis. Vocês não vão gostar nem um pouco. E aí, Lu, quanto que a gente vai usar de Mucosave mesmo? Falei para vocês, de 200 a 500 miligramas. 200 a 500 miligramas, bom demais. Deficiência de Down produz mais ácido, né, Lu? Produz, perfeito. Pacientes que têm polimorfismos de Down, né, que vai aumentar, que tem mais chance, né, de ter intolerância histamínica, à histamina, são pacientes que têm mais tendência a ter dor epigástrica. Então tem uma ligação direta que vocês podem usar, tá bom? Vamos lá. O que mais? Toma por quanto tempo? Até melhorar. Vai tomando. Não existe. O paciente vai melhorando, a gente vai mudando a fórmula, vai trocando, mas não esquece da alimentação, tá? Não é só tomar coisa, não. Tem que ficar esperto. Ah, Lu, na gastrite eu tenho que cortar fruta cítrica? Eu tenho que cortar alimentos ácidos? É verdade que na gastrite eu não posso usar limão, eu não posso usar laranja, mexerica? Depende. Em casos de úlcera, o paciente está com úlcera aberta, sim, a gente tem que tirar esses ácidos. Mas se for uma gastrite sem úlcera, não tem que tirar de jeito nenhum. Tem até um estudo que fizeram, que foi demonstrado que a ingestão diária de suco de 2 limões, olha isso, eles fizeram um estudo e eles mostraram que a ingestão diária de suco de 2 limões espremidos, ou seja, cerca de vamos colocar mais ou menos uns 80 ml, 60, 50 ml, que eles colocaram lá, auxiliou muito em 2 semanas na remissão da gastrite. Então, quando a gente ingere um alimento ácido, automaticamente vai reduzir a produção de gastrina. Então, se você tomou, por exemplo, um suquinho de limão, teu cérebro entende. Quem produz gastrina é o cérebro. A gastrina é um hormônio que participa da produção do HCl. Então, se você toma um alimento ácido, você dá um comando para o teu cérebro que não precisa produzir ácido porque já está ácido. Então pode até auxiliar. Então não tem essas coisas, tem que tirar. Não, depende. Vai fazer um exame, vai fazer uma endoscopia digestiva alta para ver qual é o grau. Uma gastrite leve, uma gastrite moderada, que não tem úlcera, consumir um limão pode ser algo que vai ajudar muito. Tá? Porque vai diminuir aquela produção excessiva de ácido clorídrico. Mas cuidado se tiver úlcera. Se tiver úlcera, alimento como limão, vinagre de maçã pode prejudicar muito, tá bom? Então só fiquem muito espertos com isso. O que mais a gente tem que evitar na gastrite é bebida alcoólica. Não dá certo. É bebida alcoólica, cafeína, bebidas que tenham muita cafeína. Sabe outra coisa horrorosa para gastrite? Fritura. Pelo amor de Santo Cristo. É peroxidação lipídica direta. Farináceo, sabe? Biscoito de polvilho, coisa feita com farinha de trigo, com qualquer tipo de farinha. Refrigerante, você sabe? Refrigerante, açúcar, tudo isso vai piorar o refluxo, tudo isso vai piorar a azia, tudo isso vai piorar queimação. Cuidado com alimento picante, cuidado com pimenta, isso pode causar mais queimação. Depois que tratar, volta a comer uma pimentinha mais de leve, mas faz tratamento. Aí você fica lá com medo, morrendo de medo de consumir um alimento ácido, tomar um limão, seja no shot, no suco, sei lá no que for, e fica tomando bebida alcoólica, fica tomando coisa cheia de cafeína, comendo fritura, vai comer uma coisa frita.
Quer ver uma pessoa que tem uma tendência a gastrite comer uma coxinha? Morre, é uma tocha de fogo. Porque você tem farinha refinada e fritura. É um horror, não dá. É interessante, gente, a gente pensar numa alimentação estratégica. Então você vai incluir muito mais legume cozido. Capricha no legume cozido. Você vai usar raiz, você vai usar tubérculo, como inhame, batata doce. Tudo isso pode ajudar muito no fornecimento de carboidrato, nessa sensação aí porque assim, eu não gosto dos pacientes que estão com gastrite, fazem muito jejum. Isso pode piorar. Então, primeiro a gente trata a gastrite. Cuidado com essa confusão de fazer jejum muito longo para pacientes que têm gastrite. Isso não é legal, tá? E muitas vezes, você pegar um paciente que tem Helicobacter pylori, é necessário sim o uso de antibiótico. Então, muitas vezes tem que usar, tem que tratar. Quando realmente é necessário usar antibiótico para diminuição, para matar, para acabar com essa Helicobacter pylori, tem estudos que já mostraram que a suplementação com lactoferrina melhora o resultado com o tratamento de antibiótico. Então, se é uma conduta médica, por exemplo, lá na clínica a gente atende em uma equipe interdisciplinar. Então, se a minha médica da minha equipe, ela vai falar, Lu, temos que tratar o H. pylori dessa paciente, eu vou prescrever aqui para ela um antibiótico. Tá, beleza. Mas eu prescrevo junto uma lactoferrina. Para quê? Uns 150 mg de lactoferrina. Só para fazer essa proteção. Só para melhorar, para otimizar. A palavra é essa. Para otimizar o resultado do antibiótico. Tá? Guarda isso. O paciente está fazendo uso de antibiótico para tratar, para acabar com o Helicobacter pylori, vale a pena a gente fazer a suplementação conjunta com mais ou menos 100, 120 miligramas de lactoferrina para otimizar esse efeito. A lactoferrina, ela quela o ferro e impede o uso por bactéria. Ela vai diminuir aquela disponibilidade de ferro para a bactéria. Isso vai impedir a síntese de DNA bacteriano daquela bactéria e vai diminuir a proliferação dessas bactérias patogênicas como o Helicobacter pylori. Então, a lactoferrina ela é muito interessante para roubar o ferro dessa bactéria. A bactéria precisa de ferro. Então, ela vai degradar. O que a gente precisa? A gente tem paciente que tem gastrite, que tem uma degradação absurda de ferro e tem até anemia. Poxa, mas qual a relação num paciente que tem anemia, né, ou baixa do metabolismo de ferro com gastrite ou com alterações da função gástrica, de HCl, de muco, de mucosa? Qual que é a relação? Se o paciente ele tem qualquer condição que vai atrapalhar o metabolismo do ferro, no caso, nós temos uma bactéria, o Helicobacter pylori, que está ali, consumindo ferro, para sua própria replicação, vai faltar ferro para mim, e meu ferro cai. Então, muita atenção, meus colegas, principalmente quando vocês virem aqueles exames de ferro baixo, de ferritina baixa, de saturação de transferrina baixos, muita atenção para entender de onde está vindo. E veja se esse paciente ele também tem gastrite. Isso pode explicar um pouquinho daquela baixa. Então, vale a pena suplementar uma lactoferrina para diminuir isso, tá bom? Isso. Oi, doutor, conheci seu perfil essa semana, que live maravilhosa. Bem-vindo, Ana! Bem-vindo todos que estão aqui na minha live pela primeira vez. Tem muita gente nova aqui, todo dia tem muita gente nova aqui no meu Instagram. Obrigado por estarem aqui comigo, pelo carinho, pela confiança. Contem comigo. Tem mais alguém além da Ana que está aqui na minha live pela primeira vez? Quem mais está aqui pela primeira vez? Obrigado. Espero que vocês estejam aproveitando esse conteúdo. Isso aqui é uma riqueza sem fim. Eu vou ajudar vocês a terem uma qualidade de vida muito melhor. A não ficar tomando esse mundaréu de remédio. Pode contar comigo, tá? De verdade. Todo dia eu tô aqui ensinando alguma coisa. Toda segunda-feira tem chá das 5. Todo sábado ou domingo tem live de caso clínico.
Durante a semana, às vezes eu faço lives com os meus colegas lá da clínica que trabalham comigo. Faço muitos stories mostrando novidades, coisas para vocês. Pela milésima vez, SOS Biquíni. Ai, que demais. Assisti seus vídeos no YouTube. Ah, nossa, incrível, Ale. Tamo junto. Ô, Damião, bem-vindo, querido. Tamo junto. Gouveia de Souza, indica aloe vera. Indico sim, aloe vera pode ser uma estratégia bem interessante também. A gente pode usar o extrato de aloe vera. Eu gosto muito. A Lívia falou, sempre entrega muito, ele é maravilhoso. Ah, coisa linda. É nóis, tamo junto, tamo junto. Beleza? Então, anotaram da lactoferrina para vocês não se perderem? Lactoferrina é interessante. E é interessante também, já que a gente está pensando em suplementação, a gente fazer um pool específico, fazer um pool de lactobacilos, porque tem estudo que mostra que um pool de lactobacilos, que alguns lactobacilos, eles melhoram essa erradicação da Helicobacter pylori, que justamente pela produção de bacteriocinas por essas bactérias, vai diminuir a viabilidade, vai erradicar, diminuir a quantidade da Helicobacter pylori. Então, muito do que a gente vê ali, quando a gente usa lactobacilos, é o produto dessa fermentação, é a produção das bacteriocinas. E isso diminui sim Helicobacter. Eu gosto muito de associar o lactobacilos acidófilos, guarda aí, lactobacilos acidófilos com o lactobacillus gasseri e com o lactobacillus reuteri. A gente pode colocar um plantarum também. Eu faço uma formulinha, dá um exemplo para vocês, que são várias associações. Vai. A gente pode fazer lactobacillus acidófilos, 2 bilhões de unidades formadoras de colônia, um lactobacillus gasseri, 1 bilhão de unidades formadoras de colônia, um lactobacillus reuteri, 1 ou 2 bilhões de unidades formadoras de colônia, e um lactobacillus plantarum. Isso é muito, também de 1 a 2 bilhões. Eu só peço para o paciente tomar distante das refeições e principalmente tomar na hora de dormir. Isso pode ajudar muito. Guardaram isso? Um estudo muito interessante. Depois eu compartilho com vocês lá no canal. Depois eu compartilho esse estudo que vale a pena ler, quem gosta de se aprofundar mais. Mas a combinação que foi feita foi do lactobacillus acidófilos, do gasseri, do reuteri e do plantarum. E a gente pode variar de 2 a 1 bilhões de unidades formadoras de colônia, tá bom? Deixa a live salva assim para vocês, se caso vocês perderam alguma coisa, para vocês anotarem. Se for, por exemplo, uma situação autoimune, uma outra condição, o tratamento é um pouco diferente, tá, gente? Porque tem, por exemplo, eu tenho vários pacientes que têm gastrite atrófica autoimune. Isso é uma condição comum, tem que ser investigada, tem que entender se realmente é uma gastrite atrófica autoimune. É importante, nesse caso, numa gastrite atrófica autoimune, manter os níveis de vitamina D mais altos, 60, 70. E se tiver níveis baixos, é importante repor essa vitamina D via oral ou intramuscular. Por quê? A vitamina D aumenta a expressão das junções de células epiteliais gástricas. Não é só célula intestinal que tem tight junction, tem junções espessas. Eu tenho junções espessas ali no estômago. E um paciente com gastrite atrófica autoimune precisa melhorar essa expressão das junções das células epiteliais gástricas, e isso vai vai melhorar a tolerância imune e reduz a produção de autoanticorpos. Guardou isso? Paciente com gastrite atrófica autoimune, é importante deixar essa vitamina D mais alta para fazer justamente para melhorar essa tolerância imune, para melhorar a expressão da junção das células epiteliais gástricas. Entendido? Muito, muito, muito importante. E controla esse estresse aí. Se estiver estressado, vai fazer uma terapia, vai modular esse GABA, vai diminuir esse excesso aí de produção de HCl, vai modular essa bomba de prótons na psicóloga.
tá faltando psicóloga, tá faltando... Ó, na verdade, o que tá faltando é você priorizar. Para de ficar tomando esse monte de bomba de prótons e vai controlar a sua bomba de prótons na psicóloga. Vai fazer análise. Vai lá controlar esse estresse, pelo amor de Deus, vai controlar esse estresse, porque isso faz muito estímulo de produção de HCl. Muito estímulo de produção de HCl. Entenderam? Vai para psicólogo tratar isso, porque vai ajudar muito. Não, sério, às vezes eu pego o paciente e eu falo, ó, o que eu esse ano posso fazer para você é essa fórmula, essa dieta, essa, aquilo, mas você tem que ir para psicóloga. Você tem que ir para psicóloga, porque ela vai te ajudar a controlar essa bomba de prótons, porque você está muito estressado, não está sabendo priorizar, muito complicado, tá? O cloridrato de betaína pode usar também, Maria, mas o cloridrato de betaína a gente tem que ficar atento se esse paciente ele tem alta ou baixa secreção de HCl, tá? Então o cloridrato de betaína ele pode estimular demais essa produção, então a gente tem que ficar muito esperto com o tipo de lesão que o paciente tem, porque tem aqueles que tem uma produção prejudicada de HCl e que precisa de usar enzima, que precisa usar cloridrato de betaína para melhorar a função digestiva, por isso que tem dor. E tem paciente que tem o contrário, que tem um excesso de produção de ácido. E aí a gente vai usar essas estratégias que eu ensinei. Entenderam? Meu Deus, quanta coisa, Luciano Bruno! Muita coisa, né? Na verdade, são muitas alternativas para vocês fazerem. Eu faço isso todo dia. Fiz isso hoje, fiz isso semana passada. Eu atendo o tempo inteiro. E lá na clínica, lá no Personal Health, as meninas terminam de atender, elas vão para minha sala e a gente monta a fórmula junto, a gente monta as coisas junto. Então, gastrite é algo que a gente vê todo dia, e está muito relacionado com o estresse, com o que você come, com o que você pensa. Então, cuida, não vai pelo caminho mais fácil não, porque ele custa muito caro, custa a tua saúde, não tem bem mais precioso que a nossa saúde. Escuta o que eu falei, você chegou agora, assiste essa live de novo, anota as coisas. Às vezes eu estou emendo aqui na falação e às vezes deixo vocês sem responder aqui. É porque se eu quebrar meu raciocínio, a live fica chata. Então se eu ficar indo e voltando, você não vai gostar. Então por isso que muitas vezes eu vou aqui na sequência e vou criando a coxa de retalhos, juntando tudo aí para você entender. E à medida do possível eu vou batendo o olho aqui e vou... respondendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais um Chá das 5 feito. Mais um Chá das 5 concluído. Obrigado todo mundo. Vou deixar salvo. Espero vocês na nossa próxima live, que vai ser no sábado, que é a nossa live de casos clínicos. Já vou montar. Eu sempre pego um caso clínico da semana e apresento para vocês lá. E durante a semana vou compartilhar um monte de stories, de posts, de coisas para vocês usarem aí na rotina de vocês, tá bom? Instagram é um lugar de mídia dinâmica. Então a gente vem aqui, explica de forma dinâmica, a gente se vira nos 30 para trazer informações para vocês, tá bom? Beijo para vocês, fica com Deus. Tchau!